Então, irmãos, esse aí é o nosso texto, mas que nós possamos enfatizar isso, irmãos, em nossas vidas. Se queremos se aproximar de Deus, se queremos ter o Espírito Santo em nós, o poder do Espírito Santo em nós temos que nos afastar mais desse mundo, vivermos para Deus, né? E veja o exemplo de Moisés, Números capítulo 12, quando fala que todo Deus falando, dizendo que com os outros, os profetas, e Deus falava através de revelações, visões, né? Mas com Moisés era diferente, né? Com Moisés, Deus falava face a face, como qualquer um fala com o seu amigo, olha só, né? Como qualquer um fala com o seu amigo, porque Moisés, ele decidiu viver tudo, né, separado, viver a vontade de Deus na sua vida, né, irmão? Assim como também João Batista, dentro de um contexto de deserto, decidiu renunciar, porque ele tinha tudo para ser sacerdote, pois o pai era sacerdote, não era? Ele poderia ser um sacerdote, viver no templo, mas não. Eu vou viver a vontade de Deus na minha vida. Eu vou viver o que o Espírito, porque ele foi para o deserto, impelido pelo Espírito Santo, e ali deixou-se, né, ser guiado por Deus. E foi isso, nós acabamos dizendo, que o mundo não tem nada para nós, irmãos. Às vezes o deserto, você acha, deserto eu fico sozinho. Muitas vezes eu passo, o deserto é ausência de amizades, mas creia, queridos, que amigo é o Senhor, Jesus é seu amigo, né? Ele é quem te guarda, Ele é quem te sustenta. Muitas amizades são falsas, né? Muitas amizades estão ali pelo que você tem, né? Pelo que você ali pode oferecer, mas Jesus não, Ele é seu amigo em qualquer circunstância, amém? Glórias a Deus, irmãos. Então entenda que nós possamos entender que se quisermos sair do meio da multidão, né, não ser só mais um, nós precisamos se afastar, irmãos, desse mundo a cada dia. Possa ser o seu desejo, não é de uma hora para outra. Às vezes nós precisamos dar um passo, né? Aí você vai ver o que tem me guardado o meu tempo, o que será que tem me prendido o meu tempo, né? O meu dia. A gente na ocasião falou as suas horas do dia, a gente passa, é claro, 8 horas dormindo, mas e as demais horas, né? O que tem sido a minha dedicação, o que eu tenho feito nessas horas, né? E aí a gente faça uma reflexão interna e veja, se há algo que está ali te prendendo muito tempo e você não consegue ficar sem, aí você precisa orar, né? Você precisa dizer, Pai, me liberte. Lembra que nós falamos? Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, irmãos, esse vai ser a nossa caminhada esse ano, de buscarmos mais o Senhor, de ser como João Batista, né? Separado, para que o Senhor nos use, para que o poder do Espírito Santo venha sobre nós. E nós vamos ver aqui quão maravilhoso é quando o Espírito Santo nos usa, como é maravilhoso é quando nós temos autoridade frente, né, às hostes demoníacas, né? Quando nós temos autoridade espiritual, irmãos. Então vamos ficar firmes, vamos cada dia mais buscar a face do Senhor, queridos. Então é fundamental nos dedicar mais tempo para o Senhor. E essa é a nossa segunda parte, a qual nós acabamos de ler, queridos. E aí nós vamos ler, né? João Batista, ele vivia, vamos focar um pouquinho nas vestes, na sua alimentação e também naquilo que ele falava. Quem conhece esse símbolo? Menos o Igor que não pode levar. O que representa esse símbolo para vocês? Alguém sabe? O que significa esse símbolo? Diferença. Ah, o irmão lá, diferente, o irmão falou tudo lá, diferente, então, diferente, olha que engraçado, olha. Então nós temos que ser diferentes, né? É o que João era diferente. Veja que ele usava roupas diferentes, né? Ele usava roupas diferentes, ele comia alimento diferente, né? E a sua oratória também era diferente. Veja que ele estava ali, né? E a palavra do Senhor diz no versículo, diz, olha, que ele já começa a dizer, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto, dizia, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E aí, vem mais à frente o versículo diz, João tinha suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhoto e mel silvestre. Versículo 4, João Batista, ele demonstra, e Mateus, o narrador, ele por que será que ele enfatiza as vestes de João, né? Todos que iam ali ter com João, ouvia diferente, poxa, ele é diferente, né? Veja que iam até ele pessoas de Jerusalém, da cidade grande, né? Pessoas das circunvizinhas, e viam que ele estava vestindo de uma maneira diferente. Como que veste peles de camelo, né? Quem é que veste
né, roupas estranhas de animais, né? E as pessoas viam, a primeira coisa que enxergavam era a sua roupa, né? Era a sua roupa diferente, porque o comum não era aquilo. Então, Mateus enfatiza que João, as pessoas viam e eles estavam com roupas diferentes, né, queridos? Então, nós também, queridos, precisamos. É claro que, lembrando, literalmente, João vivia de um contexto de deserto com roupas diferentes, né? E alimentava-se diferente, mas nós vamos trazer para o espiritual nosso, né? O que significa viver diferente? O que significa viver fora? E aí, queridos, nós vamos tratar isso aqui. João vivia com roupas diferentes, mas o nosso contexto é viver com vestes espirituais. Um vivia com roupas diferentes. Olha só, então quer dizer que eu estou no deserto, eu decidi viver separado do mundo, eu decidi viver a Cristo em minha vida, eu decidi ser cheio de Deus. E quando eu decido isso, algo precisa se evidenciar na minha vida. As minhas vestes, elas precisam ser diferentes. As minhas vestes, eu visto roupas espirituais. Por quê? Porque dentro do mundo espiritual, queridos, nós precisamos ser reconhecidos. Amém? Nós precisamos ser reconhecidos no mundo espiritual. Opa! E como é que nós conseguimos isso? E como é isso, irmãos? Veja que se nós deixarmos o Senhor em nossas vidas trabalhar, o Espírito Santo vir sobre nós, nós seremos reconhecidos. Opa, mas será que então quer dizer que há ocasiões que o mundo espiritual não me conhece? Opa, então quer dizer, irmãos, coisas estranhas, coisa importante nós vamos ver aqui. Atos capítulo 19. Olha só o que acontece. Todos lembram da história. Veja que existiam 7 filhos de serva, né? 7 filhos de sacerdote. E eles estavam andando pela cidade e eles estavam fazendo algo. Eles estavam exorcizando, né? Eles estavam ali repreendendo, tirando demônios das pessoas, né? Os irmãos se lembram dessa história? Né? E ali, por nome de Jesus, a quem Paulo pregava, né? Lembra que aqueles filhos de serva estavam ali expulsando, tentando expulsar demônios de pessoas, entidades que estavam ali com outras pessoas. E ali eles chegou a determinado momento que aconteceu algo interessante. Veja o que aconteceu. O Espírito, Atos capítulo 19, versículo 15, diz assim, ó: respondendo, porém, o espírito maligno. Então, ele foi tentar expulsar os demônios, e ali o espírito que estava na pessoa disse para ele: ó, eu conheço Jesus, bem sei quem é Paulo, mas e vós, quem sois? Hã? Olha só que coisa interessante, olha só. Aquelas pessoas, aqueles rapazes, eles estavam ali tentando expulsar uma entidade, mas não conseguiram. Pelo contrário, o demônio falou através da vida da pessoa e disse: olha, eu conheço Jesus, Filho de Deus, Paulo, né, apóstolo do Senhor, mas quem você é? Olha só, então quer dizer, eu já aprendo uma coisa aí, que no mundo espiritual, todos aqueles que fazem a vontade de Deus, todos aqueles que servem a Deus de fato, eles são reconhecidos, né? As entidades se conhecem pelo nome. Veja que conhecia Jesus e conhecia Paulo, mas aqueles nem conhecem. Porque, embora filhos de sacerdote, embora todos os dias no templo, com o seu pai ensinando, porque o pai deles era sacerdote, um dos principais. Mas veja que, mesmo assim, eles estavam vivendo uma vida de fachada, né? Diziam, poderiam perceber que as suas roupas poderiam vestir como sacerdotes, mas no espiritual ninguém os conhecia, né? O mundo não espiritual não se conhecia. O que depois que aconteceu? Os demônios deram uma surra neles, passaram vergonha. Olha só, que coisa, irmãos. Então olha, coisa importante para nós entender que nós precisamos estar também munidos dessas vestes espirituais, para que o mundo espiritual nos conheça quem somos nós, para que ele possa dizer: olha, eu conheço a Simone, opa, então não vou mexer com ela, vou pensar 2 vezes em mexer com ela, né? Mas aqueles que estão aí, que estão vivendo no mais ou menos, né? Que estão vivendo só de fachada, irmãos, os demônios eles vão mesmo e vão ali fazer a desgraça na vida daquela pessoa, né? Que ele está vindo para destruir mesmo, destruir tudo, irmão, relacionamentos. Então, se nós não estivermos, meus irmãos, com essas vestes, e eles precisam saber quem somos nós somos filhos do Altíssimo, né? Onde nós passarmos, eles veem a gente, tem medo, eles têm que ter medo de você, irmãos. Para isso, há um sacrifício, nós precisamos entregar mais, né? Viver o Espírito Santo em nossas vidas, né, queridos? Né? Nós precisamos ter o que? Identidade. Eles não tinham identidade, eles eram indigentes no mundo espiritual, né? Eles não tinham identidade, e nós temos que ter, irmãos, identidade no mundo espiritual.
E com toda certeza aqueles rapazes viviam de fachada, viviam vida, né, errada, né? Amavam mais o mundo do que ao Senhor. Então eles não eram conhecidos, irmão. Então nós temos que ter essa certeza. Nós temos que ser reconhecidos pelo Senhor. Amém, queridos? Glórias a Deus. Porque se estivesse vivendo os mandamentos de Cristo, os mandamentos de Deus, eles com certeza teriam autoridade. Não precisa utilizar o nome de Paulo, mas somente o nome de Jesus ali eles usavam. Usamos um contexto de hostes espirituais demoníacas. E outro exemplo que nós temos é também dentro da palavra. Quando você se entrega, quando você decide viver para Deus, algo também interessante acontece. Vamos usar o exemplo de Gideão, por exemplo. Quem conhece a história de Gideão, né? Gideão, irmãos, ele estava ali escondido dos medianitas. Por quê? Porque quem sabe da história conhece. Naquele momento, naquela época histórica, os medianitas estavam dominando tudo, né? Os medianitas estavam indo, né? E como gafanhotos iam e roubavam o alimento dos israelitas, né? Roubavam, né? Ali tiravam todo o seu alimento, né? O seu suprimento. E ali de repente chegou um determinado momento, Juízes 6, versículo 11 e 12, e Gideão estava num tanque de prensar uva, né? Ali com trigo, né? Com um trigo mexendo, escondendo dos medianitas. E de repente aparece o anjo, lembra? Vocês lembram dessa história? Aparece o anjo e ali conversa com Gideão. O que o anjo fala para Gideão? O Senhor é contigo, homem valoroso. Olha só, o Senhor é contigo, homem valoroso. Por quê? Porque Gideão estava escondido. Gideão estava com medo. Porque o anjo chega para Gideão e diz: olha, o Senhor é contigo, homem valoroso. E ali o anjo ali naquele diálogo, e talvez Gideão tenha se espantado, porque eu estou com medo, eu estou me escondendo. Mas você vê, mesmo em diversidade, mesmo em situações adversas, mesmo ali Gideão, dentro de um contexto de entrega aos medianitas, mesmo assim, ali o anjo veio e disse para ele: olha, Gideão, você é valoroso, né? O Senhor é contigo, né? Então você veja, irmãos, que nós entregamos, se nós realmente continuarmos fazendo a vontade do Senhor, embora sofrendo, embora diversidade, embora num contexto de aflição, nós não podemos desistir, porque o Senhor nos conhece, os anjos nos conhecem, nos guardam e nos protegem, né? Se tão somente nós continuarmos a nossa caminhada e a nossa trajetória. Então, queridos, as adversidades vêm, mas sejamos igual Gideão, que estava continuando, né? Embora ele sabia que daqui a pouco os medianitas vinham e iriam roubar o seu alimento, mas ele estava ali continuando, fazendo a vontade de Deus. E ali vem o anjo ali e o fortalece, o encoraja. Olha, o Senhor é contigo. O Senhor é contigo, irmão. O Senhor é contigo. Embora as diversidades, as lutas que nós passamos, o Senhor é contigo. E os anjos estão conosco também, porque o Senhor envia os anjos para nos guardar. Amém, queridos? Glória a Deus, né? Há muitas pessoas dizendo que eu preciso parecer com o mundo, né? Os irmãos já ouviram isso? Que eu preciso parecer com o mundo para conseguir atrair pessoas, para conseguir atrair através do Evangelho. Eu preciso me parecer com o mundo, né? Muitos estão dizendo isso, né? Não sei se os irmãos já ouviram essa história, né? De que nós precisamos parecer com o mundo e utilizar coisas do mundo para atrair os que estão no mundo, né? Já ouviram, mano? Nossa irmã já ouviu muito isso, né? Então, irmãos, eu já ouvi também, mas nós precisamos entender, irmãos, que não é dessa maneira que a palavra nos fala, né? Não é dessa maneira. Talvez, às vezes as pessoas falam, nós precisamos de utilizar estratégias para atrair o mundo, né? Nós precisamos utilizar estratégias. Mas que tipo de estratégia é essa, meu irmão? De, às vezes, você se vestir como, por exemplo, um Chapolin colorado, né? E ali estar ali no púlpito, né? Para ali falar, ali fazer palhaçadas, vestir como palhaço, e aí o outro ali rasgar as páginas da Bíblia, e ali você começar a comer. Será que essa é a estratégia, meu irmão, que nós temos que usar? Será que é isso realmente que o Senhor quer que nós utilizamos? Pode dar mais um clique. Que o Senhor que nós esperamos que o Senhor, né, utilize, vestir de palhaço, né? E ali ficar ali falando ali isso, né? Então, irmão, será que é mesmo essas estratégias? Será isso que o Senhor quer de nós, né? Veja que João Batista vivia um contexto fora, um contexto diferente, mas veja que ele não tinha que ir até as pessoas. Percebam que as pessoas vinham até ele.
Percebam que muitos vinham de longe para ouvi-lo, muitos vinham de longe, Jerusalém era longe, né? A cidade circunvizinha. E hoje as pessoas dizem que eu preciso viver dentro do mundo, trazer o mundo para a igreja, para que a gente possa alcançar aqueles que estão fora, né? O irmão Maurício talvez possa ter mais experiência em dizer, né, irmão, né, o que tem visto e visto por aí, poucas as estratégias que ele utiliza. Mas eu creio, queridos, que não é nenhuma dessas, né, irmão? Não é nenhuma dessas. Mas então, irmãos, veja que é isso que as pessoas dizem. Mas o Senhor tem nos dado, por que não utilizar outras estratégias? O Senhor tem dado tanta estratégia. Veja, por exemplo, os nossos irmãos Douglas, Alessandro, que tem feito um trabalho maravilhoso, irmãos, né? E para que daqui a pouco evangelizamos as pessoas, saiamos nos parques da vida. Mas ele através das suas histórias, das histórias que tem os personagens, o que contém? Palavra do Senhor, contém textos, né, da Bíblia. E é isso que vai fazer a diferença. O Espírito ali vai fazer a obra, né, irmãos? É o Espírito quem convence. Nossa missão é falar. E dentro dessa estratégia, né, jogar semente. Mas é claro que existem estratégias. Nós estamos dizendo que não existem, mas você precisa, não é dessa maneira, né, irmão? É uma maneira diferente. Os irmãos estão fazendo histórias, mas dentro dessas histórias contendo versos bíblicos, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará, né? Muitos versículos, eu sou a videira verdadeira, e vós sois os ramos, aqueles que não estiverem nos ramos, né? Então, irmãos, é isso, tem que utilizar a palavra como estratégia, né, irmão? Mas nós sabemos disso, e nós temos que continuar, através do Espírito Santo, deixar que o Senhor nos guie, como está fazendo ali com os nossos irmãos, que daqui a pouco está pronto o nosso material para que possamos evangelizar, irmãos. Esse ano ainda sairemos, né, irmãos? Vai ficar pronto esse ano? O material, glória a Deus, vai ficar pronto, né? Então, para a glória de Deus, vamos orar também. Orem com suas orações pelo projeto dos nossos irmãos, né, que tem se empenhado, irmão, para fazer a obra do Senhor, aí né, com tanto afinco, né, sempre oferecendo o melhor para o Senhor, querido. Então, nós entendemos que não há necessidade de nós se parecermos com o mundo. Não há necessidade de utilizarmos estratégia como essa para ganhar o mundo. É mais motivo de chacota, motivo de situações que nós não devemos, né, irmãos? Então, queridos, vamos entender a palavra do Senhor. Mesmo João vivendo em um contexto desértico, mesmo João vivendo ali separado, perceba que há determinadas situações que as pessoas virão até você, porque você está vivendo com roupas diferentes, você está comendo um alimento diferente, você está no deserto, mas o Espírito Santo fará com que as pessoas vão até você. Olha que coisa maravilhosa. Então, chegará determinados momentos que você vai se deparar com pessoas que vão vir até você e vão te falar, como as pessoas falavam, o que vamos fazer? Né? O que eu faço? Né? Então aí você vai, através do Espírito Santo ali, ganhar aquela pessoa para Jesus através do Espírito Santo, né? As pessoas vão até você, né? João Batista, ele era diferente do mundo, ele era cheio do Espírito Santo, né, irmãos? Veja aqui como que acontece, no versículo 5 ele fala: ia ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a província, para ser por ele batizado, confessando os seus pecados. E Lucas 13:10 fala: a multidão interrogava, dizendo, que faremos? Né? E é isso que vai acontecer, as pessoas vão até você. Se você estiver cheio, se você estiver pronto, elas vão até você e perguntarão para você: o que eu faço? Né? O que eu faço para ter o que você tem? Para ter essa paz que você tem? Para viver o que você vive? E essa tranquilidade, irmãos, que você esteja pronto para estar recebendo essas pessoas, irmãos, para que o Senhor faça a obra através da sua vida, para a glória do Senhor, através dos nossos atos. Irmão, ia falar isso agora, através da nossa atitude, de sermos diferentes, mostrar que somos diferentes, né? E a questão dentro de um mundo físico, não precisa se dizer que nós, como cristãos, precisamos transparecer essas vestes, né? Para que as pessoas vejam a nossa índole, vejam o nosso comportamento, vejam que nós somos observados o tempo todo. As pessoas à nossa volta veem como nós nos comportamos, como nós falamos, a maneira como nós dirigimos a alguém, né? Se falamos com palavra torpe, né? E nós temos que nos vigiar. Por isso que a palavra diz vigiai, né? Vigiai. Então, irmãos, se quisermos ganhar, principalmente os da nossa família, que às vezes vivem dentro de um contexto e vivem conosco mais tempo, né? É mais difícil, porque você tem que se policiar mais tempo e você não pode falar qualquer coisa, né? Porque ali você está sendo observado e tudo que você falar pode virar algo
contra você, né? E se você está ali evangelizando e você dá um deslize, né? Aí você, para recuperar aquilo, demora, né, irmão? Você demora. Mas que possamos, irmãos, entender que nós precisamos ter as nossas vestes espirituais no mundo físico, e elas têm que transparecer para o mundo, né? As pessoas precisam saber quem nós somos, a caminhada que nós temos, né? E precisa haver algo diferente em nós, os frutos do Espírito Santo em nossas vidas, né? Tudo aquilo que está ali descrito, né? Em Gálatas, né, irmãos? É importante para nós, mas nós temos que pagar um preço alto, né, irmãos? Estamos ali vivendo, né? Sempre ali no limite, né, irmãos? Não podemos cair, não podemos realmente deixar, né, que o inimigo vença e possa atrapalhar os nossos planos. Então é através da nossa vida, como nosso irmão falou, nós temos que entender, vivermos realmente para Cristo, né? Porque nós decidimos viver fora do mundo, mas então nós somos diferentes, né? Nossas roupas são diferentes. Não falo de roupas como pessoas falam de usos e costumes, não, é uma roupa invisível, mas que à vista dos outros ela transparece. E as pessoas possam ver, olha, a Simone é de Deus, ela é diferente. A irmã Esmerita, olha como ela fala, ela tem brilho, né? Possam ver em nós e nós sejamos transparêncios. A imagem de Cristo, irmão, tem que transparecer e as pessoas veem, né? E as pessoas querem poder ir até você e dizer, eu quero essa paz. Eu quero esse Cristo, eu quero esse Deus que vocês servem, irmão. Então é sério que possamos estar imbuídos nisso, irmãos. E nosso desejo possa ser esse. Amém, irmãos? Então, João Batista, falamos realmente de suas vestes, mas ele também se alimentava, né, diferente do mundo, né, da comida do mundo. Ele se alimentava de quê? De mel silvestre e gafanhotos, né? Comida exótica, né, para a época. E aí, para nós também, nós precisamos nos alimentar de coisas sadias, né, espiritualmente falando, né, de coisas que realmente fazem bem ao nosso espírito, né, irmãos? Então, queridos, nós possamos entender que existem muitos alimentos aí fora, né? Existem muitas pessoas, né, oferecendo alimento, mas muitos deles podem estar contaminados, né? E a gente sabe disso, estão. Eles não sabem o que eu estou falando. E quando a gente ingere, talvez pareça bonito, né, ali a princípio, mas quando você ingere, você ali acaba se envenenando, né, sem perceber. Por isso nós precisamos, irmãos, entender que, em poucas palavras, que é a palavra do Senhor que é o nosso alimento, né? O suficiente, né, para as nossas vidas, né? Um alimento suficiente. Porque por isso nessa semana nós começamos a leitura, né, esse ano novo, né, de ler a Bíblia em um ano. Então é ela, irmãos, que vai nos guardar, ela que é o nosso norte, né? Embora muitos caminhos tenham oferecido aí muitas porcarias, muitas coisas, né, tenha aí oferecido para o povo, mas uma só é importante para nós, é a palavra do Senhor, que é a palavra do Senhor, né, que é o caminho nosso, é a verdade e a vida. Vamos para frente. Então, irmãos, é isso. Há muitas pessoas realmente com alimentos contaminados. Há muitas pessoas com um alimento que pode parecer algo, mas por dentro é outra coisa, como esta maçã, né? Às vezes você acha que é uma maçã, mas por dentro dela tem uma laranja, né? Então, é isso, irmãos. Muitos estão dizendo, como a gente falou muitas vezes, de atualizar a Bíblia e tudo mais. Não creia nisso, não caia nisso, irmãos. Porque o próprio Senhor diz que a palavra dele é o pão, o alimento, né? Irmão. E vive eficaz. Ela corta, né, irmãos? Ela corta, ela discerne os nossos pensamentos, nosso coração. Ela é suficiente para mim e para você. Não caia nessa, né? Não caia nessa. A Bíblia, ela sempre será o nosso norte. E nós sempre falaremos aqui, irmãos, como o Senhor falou, eu sou o pão vivo que desceu do céu, né? Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. O pão que eu der, a minha carne que eu der, darei pelo mundo, né? João 6 fala muito isso. Então, a palavra do Senhor contém o pão que nós necessitamos. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos para frente. Para encerrar, né? E a gente precisa entender, quando a gente come do alimento, irmãos, a gente não precisa mudar discurso, não precisa mudar nada, né? Você veja que João Batista, ele pregava o arrependimento. As pessoas iam até ele e diziam, olha, arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Mateus 3:2. Você veja que daqui a pouco, Jesus, como João era o precursor de Jesus, e daqui a pouco no capítulo 4, depois da tentação, a pregação de Jesus era qual? Arrependei-vos, que era chegado o reino dos céus. Amém? Então nós não precisamos mudar a palavra, não precisamos harmonizar nada, queridos. Nós precisamos
falar apenas a palavra verdadeira do Senhor, né, queridos, em nossas vidas, né? Porque o discurso é o mesmo. Nós, nesse contexto que vivemos, nesse momento em que as coisas acontecem, que daqui a pouco o Senhor vem, o Senhor nos escolheu nesse momento para levarmos a sua palavra. Entendem, queridos? Nesse momento especial, específico, histórico, a qual o Senhor escolheu cada um de nós para ter essa responsabilidade de quê? De falar a palavra, de falar a palavra para as pessoas. Ainda que essas pessoas estejam em um contexto comendo alimento contaminado, né? Nós precisamos orar e também falar da verdade do Senhor. Dizer que o Senhor está voltando, né, irmão? Dizer que o Senhor daqui a pouco vai voltar e vai fazer a separação. Não tem como harmonizar, dizer, não, o Senhor vai salvar a todos. Não, irmãos. Haverá separação do joio e do trigo. Jesus fala mais de inferno no evangelho do que céu. Então, quer dizer, não temos que harmonizar e dizer, não, Jesus vai salvar a todos e todos vão ser salvos como lindo, maravilhoso. Não, o Senhor te escolheu para isso, para que você chegue nos lugares e diga, não vai ser assim. Você precisa estar separado, você precisa se santificar e buscar arrependimentos. Arrependei-vos, que é chegar no reino do céu. A minha pregação e a tua tem que ser essa. Porque daqui a pouco o Senhor vem. A mesma de João naquela época. Daqui a pouco ele volta de novo. E nós somos precursores, como João Batista, irmãos. Nós somos precursores, porque daqui a pouco o Senhor vai voltar. E o que nós temos feito? O que nós temos falado? Não tenha medo, não tenha vergonha. Diga para o teu amigo, para a tua família, no seu serviço, olha, vai haver, as coisas vão acontecerem, e se você não aceitar o Senhor, você ficará na terra, e aí, irmãos, as coisas vão acontecer difíceis, né? Ficará. Mas enquanto há tempo, nós temos que falar, irmãos, porque lá naquele dia o Senhor irá cobrar de nós, né? O Senhor irá falar, o que nós fizemos? Talvez nós mesmos chegaremos diante dele e falar, o que eu fiz? O que eu fiz para o reino de Deus? Portanto, para a sua vida, o seu testemunho, como a irmã disse, você pode ganhar muitas almas. Às vezes você fala, eu sou tímido, eu não consigo falar igual Moisés. Escolha outro, Senhor. Eu sou tímido, né? Não sei nem falar. Tem meu irmão lá, escolha ele. Não, Deus escolheu você. Através do seu testemunho, através da maneira do seu comportamento, e que vai salvar a muitos da sua família, né? Nós estávamos, né, irmã falando ontem, né, que muitos de nós somos referências para nossas casas, né? Somos referências ali, né? E as pessoas confiam, né, em nós. Elas veem você como algo de referência, por mais que você pense, não, mas elas veem o seu comportamento, veem como foi a sua trajetória de vida e o que o Senhor fez na sua vida, né? De tantas situações que, essa não vai sair, não vai escapar não. Aí Deus te pega e opa, saiu, escapou, porque é Deus, né? Que é o próprio Senhor nos sustentando. Então, queridos, coma desse alimento da palavra do Senhor. O seu discurso não module o seu discurso. Continue fazendo a obra do Senhor. Continue buscando a face do Senhor. Esse ano, continue fazendo a vontade do Senhor, falando do amor dele enquanto você pode, né? Enquanto a gente está aqui nessa terra. Então, que você entenda, queridos, não mude. Continue pregando. E aí, um texto interessante de Josué que fala, né? Porém, a escolha, se vos parece mal aos vossos olhos, servir ao Senhor, escolhei hoje a quem se faz. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Entenda o contexto que Josué vivia antes lá do rio. Eles estavam atravessando o rio. E antes do rio, e que ele pediu para o povo abandonar as práticas, a idolatria, né? Os deuses. E ali ele parou, quando ele atravessou o Jordão, ele disse, olha, abandone isso. Escolha hoje a quem você quer servir, se é esses deuses ou ao Senhor Jesus, ao Senhor Deus, né? Então, irmãos, é a mesma pergunta que nós façamos hoje para nós mesmos, quem nós de fato queremos servir, né? Se é realmente o mundo, viver para o mundo. E o mundo a gente sabe que jaz do maligno. O mundo já não tem mais nada para mim e para você, né? O mundo jaz do maligno, o mundo só oferece talvez algo momentâneo, um prazer momentâneo, mas daqui a pouco você passa, né? Mas a palavra do Senhor, ela é eterna em nossas vidas, né? Então, vamos querer, irmãos, e assim que é difícil, como a gente fala, o contexto nosso é muito mais difícil do que João, porque ele já vivia lá, mas nós estamos vivendo no mundo e nós temos que viver separados do mundo. Como isso é um desafio muito grande para nós, né? Algo muito difícil, porque ainda que vivamos, nós precisamos buscar a face do Senhor, buscar mais o Espírito, para que possamos, irmãos,
ser reconhecidos no mundo espiritual e o mais importante também, ser reconhecidos aqui, porque a gente precisa falar do amor do Senhor, amém? Vamos ficar de pé e orar ao Senhor nessa manhã, e que você entenda nessa manhã o que o Senhor quer de nossas vidas, esse começo do ano, possamos renovar os vossos diante do Senhor, possamos renovar, falar com o Senhor: Senhor, eu quero me separar desse mundo, viu? Eu quero ser cheio do Espírito Santo, não quero ser só mais um, eu quero de fato fazer a tua vontade em minha vida, né? Que você queira nessa manhã, vamos orar, irmãos, e pedir ao Senhor para que Ele nos dê estratégias. O Senhor tem nos dado aqui, mas agora é comigo e com você. O que nós vamos fazer com isso? Qual é a nossa ação? Que nós possamos, irmãos, a partir de hoje, esse ano, nos entregar mais ao Senhor. Se eu assisto televisão 2, 3 horas, vou ler a Bíblia 1 hora, vamos começar um pouco, né? Vamos começar ali. Daqui a pouco você vai ver: não, eu sei que aqui não tem nada para mim, então eu sei que eu leio na Bíblia, eu me sinto mais em paz, eu me sinto mais com Deus, né? Eu me sinto mais feliz do que fazendo isso. Então, irmãos, olhe para a sua vida, olhe interiormente o que tem te causado, tomado o seu tempo, né? Que nesse contexto, irmão, nós estamos que buscar mais, nós não temos mais tempo, né? Nós não temos mais tempo. Todos vocês sabem disso. Não é nenhum algo extraordinário que eu estou falando. Mas vamos orar ao Senhor nessa manhã e pedir a Ele